Olá, hoje nós gravaremos um vídeo que é uma recapitulação dos assuntos que foram vistos no primeiro e no segundo bimestre para os alunos do segundo ano. Nesse vídeo nós abordaremos os assuntos de termologia envolvendo mudanças de escalas termométricas, falaremos sobre calorimetria, sobre o conceito de calor, troca de calor, equilíbrio térmico, capacidade térmica. Resolveremos exercícios como aula expositiva, para tirar as dúvidas que ficaram do bimestre anterior. Falaremos também sobre calor sensível, calor latente e outros assuntos envolvidos dentro do tema. Na aula de hoje, nós faremos uma revisão sobre o assunto termologia, que foi falado no primeiro bimestre, mais especificamente sobre dilatação térmica linear. Nós sabemos que quando nós aquecemos um fio ou qualquer outro material, ele tende a aumentar de tamanho, é o que a gente chama de dilatação. No caso aqui de dilatação linear, porque o corpo tem um formato de uma linha, como se fosse esse mostrador aqui. O comprimento final é igual ao comprimento inicial, que multiplica, abre colchete, 1 mais alfa, que multiplica, abre parêntese, temperatura final menos temperatura inicial, fecha parêntese, fecha colchete. Essa fórmula é que nós iremos utilizar. Nós vamos colocar aqui os valores que a gente conhece, que o problema deu. Ele está falando de uma linha de transmissão de energia entre Macapá e Santana, e essa linha de transmissão tem 30 km de comprimento, medido a temperatura inicial de 23,4 graus Celsius. Quando a temperatura subir para 36 graus, esta linha vai aumentar de tamanho. A gente já sabe disso. Mas como é que nós iremos calcular? Como eu disse, vamos usar essa fórmula. Esse alfa significa coeficiente de dilatação linear. De quê? Do material do qual é feito a linha de transmissão. No metal, cada metal tem um valor. O cobre tem um, o aço, o alumínio, enfim, cada metal tem o seu coeficiente de dilatação linear. No caso do material da linha de transmissão, é 2,4 vezes 10 a quinta. Então, substituindo os valores conhecidos na fórmula, nós temos o comprimento inicial, que tem que ser transformado para metro, 30.000 metros, e aqui abre o colchete, 1 mais, coloca o valor do alfa, que é, pessoal, esse 10 elevado a menos 5, a gente tem aqui uma potência de expoente negativo. Depois nós temos a que multiplica, parêntese, 36 menos 23,4. Antes de nós continuarmos, vamos rapidamente relembrar a matemática básica lá do ensino fundamental, que é o grande problema dos alunos do ensino médio. Olha, quando numa expressão numérica aparecer parêntese, depois colchete, e aparecer chave, e aparecer uma potenciação, uma radiciação, uma multiplicação, uma divisão, uma soma e uma subtração, essa resolução segue uma ordem sequencial de prioridade. Em primeiro lugar, você resolve tudo que está dentro do parêntese. Em segundo lugar, o que está dentro do colchete. Em terceiro lugar, o que está dentro da chave. E quando aparecerem essas operações matemáticas, você também segue essa sequência de prioridade. Primeiro resolve a potenciação ou a radiciação. Eles têm o mesmo nível de prioridade. Depois você resolve a multiplicação e a divisão, só após ter resolvido esses dois aqui. E no final da fila, você resolve a soma e a subtração. Tá? Então, olhando para a expressão aqui, nós temos um parêntese. Vamos logo resolver o parêntese. Essa conta aqui deu esse valor aqui, 12,6. Como ele é positivo, não precisa colocar o parêntese. Fica sem o parêntese. Agora nós temos o que aqui dentro? Nós temos o colchete. Perceba que no colchete tem uma soma, tem uma multiplicação, tem uma potenciação e tem uma multiplicação. Quem tem prioridade?
a potenciação. Observe essa sequência aqui, vai nesse sentido aqui. Tá? A potenciação. Quando o número é elevado ao expoente negativo, você pode colocar essa multiplicação vira uma divisão. Ou seja, 10 elevado à quinta, positivo. Trocou o sinal do expoente. Ou seja, essa expressão pode ser escrita também dessa forma. Em vez de 10 elevado à quinta, aqui no denominador, vai aparecer um número com 5 zeros. Então, fazendo o cálculo aqui, esse valor aqui vira esse número decimal aqui. Perceba que a vírgula que estava depois do 2 avançou 5 casas nessa direção aqui, porque o sinal é negativo. Se o sinal aqui fosse positivo, você faria o contrário. A vírgula ia correr para a direita. Como é negativo, corre para a esquerda. Confiram 5 casas e aqui coloca a vírgula. Bem, dentro do colchete tem uma soma. Antes você fez a multiplicação, deu esse resultado aqui, né? Agora ficou só a soma. Você vai, perceba que tem duas operações, uma multiplicação e uma soma. Quem tem prioridade? A prioridade continua sendo do colchete. Então vamos primeiro resolver o que está dentro do colchete. Nesse caso, primeira soma, certo? Primeira soma. Aí ficou esse valor aqui, dentro do colchete. Como o colchete deu um valor positivo, não precisa colocar mais o colchete. Aí multiplicando isso aqui, deu esse valor que vocês estão vendo. Ou seja, a linha de transmissão aumentou de tamanho. Mas de quanto ela aumentou? Vamos calcular o ΔL, que significa comprimento final menos comprimento inicial. Quanto é o comprimento final? Está aqui. Esse valor que nós calculamos. Quanto é o comprimento inicial? Está aqui. Subtraindo, os condutores da linha de transmissão aumentaram 9,072 metros, ou aproximadamente 9,1 metros. Este é a dilatação linear que nós estávamos tentando calcular no problema.